Boa noite. Boa noite. Bom, o tema de hoje é o valor de ser gentil com o próximo. Essa aula, praticamente, a gente vai fazer em 45 minutos, 50 minutos, o resumo de um livro inteiro, chamado Ahavat Chesed. Esse é o livro do Hafetz Haim. O que vamos fazer? Temos muito o que estudar e aí não conseguimos dedicar um semestre para um livro dele só, ainda faltaria tempo. Então a gente está fazendo aqui realmente uma síntese dos grandes temas que esse pensador trouxe. Acho que está muito claro da importância da fala, da importância da qualidade da fala, da responsabilidade da fala, a família, mas penso que hoje talvez seria um outro sustentáculo importante, que é o valor de ser gentil com o próximo. E ele vai desenvolver com a seguinte pergunta: alguém já parou para perguntar a si mesmo o que a Torá exige de você? Se chegasse um dia e falasse: olha, o que a Torá quer de mim? Ou seja, o que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? Quando eu falo o que é a Torá, é o que Deus quer. Quando Deus entrega a Torá, Ele está falando para nós o que Ele quer. Se não é assim, ele não entendia o judaísmo. Se, na nossa ingenuidade, Deus entrega a Torá para a gente colocar lá no Aron HaKodesh e mandar beijo, acho que é pouco sério, nada sério. Pega a Torá. A gente pode fazer uma musiquinha bonita. Zot Torá Shesam, põe aqui fé, fecha o armário. Mas o que ela quer de você? Nada, que a gente põe no armário. Não pode ser assim. Então ele perguntou: o que a Torá quer de você? Olha o que ele respondeu. Está escrito já. A Torá própria diz. E agora, ó Israel, qual é a coisa que o Eterno teu Deus exige de ti? Senão que temas ao Eterno, que andes em todos os seus caminhos, amas e sirvas o Eterno com todo o seu coração e com toda a sua alma. Pronto. A própria Torá, em Devarim, capítulo 10, 12, ela fala, não tem que a gente ficar inventando, temer ao Eterno. Em hebraico isso se chama Irat Shamayim. Não é medo, temer. Temer é no sentido de respeitar, andar em todos os seus caminhos. Ama e sirva o Eterno com todo o seu coração, com toda a sua alma. Servir o Eterno, andar no seu caminho, temer. Isso tudo é o que a Torá quer. Ok, falou bonito, escreveu bonito, mas o que isso significa na prática? O que é isso? Quais são os seus caminhos? O que quer dizer? E ande em todos os seus caminhos. Então pergunta, quais são os seus caminhos? Quais são esses caminhos que é uma expectativa dele para comigo, que eu ande nos seus caminhos? Então quais são os seus caminhos? Os 13 tributos. Shemot, capítulo 34, 6. Piedoso, misericordioso, bondoso. Em hebraico, nós cantamos Adonai, Adonai, Elafum vechanun, Elhapaim, Elav Hesed Be'emet, Noseh Hesed Lalafim, Zeabon, Shabhata, Menakeh.
Esses são 13 atributos. Rosh Hashanah, Kippur, Slichot, passamos o dia inteiro repetindo essas frases dos 13 atributos. Os 13 atributos são os caminhos que Ele quer. Se Deus é piedoso, você precisa ser piedoso. Se Deus é misericordioso, você precisa ser misericordioso. Se Deus é bondoso, você precisa ser bondoso. Então é isso que Deus espera de você. A recompensa de viver de acordo com seus caminhos fará bem a você. É só ler Devarim, capítulo 10. Ele fala, você não vai se arrepender. Você segue os meus caminhos e você vai ter uma vida boa. Você vai se sentir bem. Você vai viver bem. Ponto. Isso foi a abertura praticamente do livro Ahavat Chesed e a abertura da aula. E aí, ele cita que o profeta Michá reforçou essa ideia. A ti foi dito, ó homem, o que é bom e o que o Eterno exige de ti. De novo, somente que saibas agir com justiça, amor e benevolência. Ou Ahavá Hesed. Discretamente com o teu Deus. Se você vai ser uma pessoa que vai trabalhar e vai se comportar com benevolência, faça isso de forma discreta, não de uma forma descarada, discreta. Então o profeta Michá repetiu isso. Ma Hashem doresh be'emecha. O que Hashem quer de você, exige de você? Que você ande nos caminhos dele. Quais são os caminhos dele? Os 13 tributos. Quais são os 13 tributos? Misericordioso, piedoso, enfim, tem 13. E o profeta Michá, ele repete, falando um pouco diferente, ele fala de Ahavat Chesed, amar a benevolência. No Tehilim, Salmo capítulo 136, é ele que fornece alimento a todos os seres vivos, que leolam hazó. O que quer dizer que leolam hazó? Que leolam hazó? Que ele sempre é bondoso. Que leolam hazó. Notelech elechom barsar, que leolam hazó. Odu el hashamayim, que leolam hazó. Que leolam hazó. Hashem sempre é bondoso. Então, se Hashem sempre é bondoso, nós temos que estar sempre de prontidão para ser bondoso. Isso tudo tirado da nossa Bíblia, capa verde. Muito bem. Se a gente quiser pegar as fontes do Talmud para reforçar essa ideia, diz no Tratado de Brachot, página 5b, com Hesed e Emet será perdoado o pecado. Hesed é benevolência e Emet é o estudo da Torá. Então, se pudesse resumir duas coisas para te blindar, estuda a Torá e faça a benevolência. Abod de Rabi Natan, um livro que é comentário do Pirkei Avot. Certa vez, Rabi Yochanan ben Zakkai e Rabi Yoshua saíram de Jerusalém e viram um templo destruído. Os romanos tinham queimado e destruído todo Jerusalém, incluindo o templo. Exclamou Rabi Yoshua: destruíram o nosso local para o perdão de Israel. Onde vai ter agora Capará, Mehilá e Slihá? Yom Kippur é um dia fabuloso, mas nós tínhamos um local fabuloso, que era Bet HaMikdash. E o Bet HaMikdash não tem. Como seremos perdoados? Respondeu Ben Zakkai: a benevolência é igual ao grande templo. Olha só, a benevolência é igual ao grande templo. Fazer Gimilut Hassadim equipara-se à magnitude do grande templo, do Bet HaMikdash. Isso é uma passagem forte. E aí ele disse: vamos reforçá-la, como disse o profeta Oséias, pois o meu desejo é a benevolência e não sacrifícios.
dizer, Deus destruiu o Beit HaMikdash. Rabi Yoshua começou a chorar. Ai, Matia Alenu, o que vai ser agora de nós? Não tem Beit HaMikdash, não tem Korban Shehaper Ba'adenu, não tem Kohen Shehaper Ba'adenu. O Ben Zakkai estava, relaxa. Nós temos Gimilut Hassadim. Gimilut Hassadim, benevolência, equipara ao grande templo. Se o grande templo a gente fazia sacrifício, nós agora, na ausência dele, vamos ampliar, aumentar benevolência. E o profeta Oséias já disse, o meu desejo é benevolência e não sacrifício. Eu acho que isso está muito claro. Deus não come, não vai no rodeio de churrasco. Então, se você vai matar carneiro, boi, agora não tem mais carneiro, boi. Deus falou para o profeta quando ainda havia isso, eu prefiro benevolência. É verdade que o sacrifício, ele tinha um impacto muito forte na reflexão do homem. E hoje o homem não reflete com tanta profundidade quando refletia quando estava no Beit HaMikdash. Por isso que o Beit HaMikdash era fabuloso para fazer o homem pedir perdão, fazer tshuvá, não se manter no comportamento inadequado, etc. Isso era quando tinha o Beit HaMikdash. Não tem um Beit HaMikdash, tem que ir muito Hassadim, não tem problema, tem benevolência. Infelizmente, diz o mestre, a benevolência vem se enfraquecendo em nossos dias. E a razão para isso são duas. A primeira é o desconhecimento das normas da benevolência, pois ela pode ser praticada por ricos e pobres, ela não tem exclusividade. As pessoas pensam que para fazer benevolência só rico. Não, rico faz benevolência. Não é verdade. O pobre também faz benevolência. Aliás, o pobre também está obrigado a fazer benevolência. Mas não conhecem as normas. Então, o senso comum diz, quem tem que fazer benevolência? Os ricos. Os ricos têm que fazer. E os pobres também têm que fazer. Por exemplo, a benevolência para ricos e para pobres. Quem disse que um rico não precisa da nossa ajuda? Quem disse que é só para pobre que a gente faz benevolência? Quem disse isso? Não é verdade. Desconhecimento da norma. O ser humano, independentemente de que grau ele esteja no seu status socioeconômico, ele pode ser um praticante de benevolência ou um endereço de recebimento de benevolência. O pobre pode ser um endereço de recebimento de benevolência, mas pode ser também um agente ativo de benevolência. A benevolência não é propriedade dos ricos. Não é. E mesmo a Sedaká, que não pode se confundir, mas mesmo a Sedaká também não é exclusividade do rico. O pobre, dentro do seu alcance, está obrigado a dar Sedaká também. Então, não há conhecimento das normas. E talvez hoje, com os exemplos que o próprio mestre vai dar, vocês vão entender isso muito bem. Como é que isso pertence aos ricos e aos pobres, para os ricos, para os pobres. Eu acho que as pessoas confundem muito que benevolência é ligada a dinheiro só. Mas eu sei, mas mesmo o dinheiro, o pouco dinheiro que cada um de nós pode ter, não isenta ele de fazer sedaká e outras mitzvot. Tudo bem, mas não é só dinheiro. Não, benevolência é muito mais ampla. Infelizmente, hoje em dia, a benevolência Bom, é porque é o mais fácil. É o mais fácil. É mais fácil fazer um cheque do que cuidar de uma pessoa. É o mais fácil. Os pais também entregam dinheiro aos filhos, que é mais fácil para eles não se envolverem com os temas com os filhos.
É mais fácil. Dinheiro, tudo é mais fácil. Então, benevolência pode se fazer com homens e mulheres. Para homem ou para mulher. Ou homens fazem ou mulheres fazem. Com ou sem dinheiro. Dá para fazer benevolência sem um tostão. A gente vai ver alguns exemplos. E a segunda, desconhece o conceito e sua essência da Gemilut Hassadim, pois a benevolência proporciona uma qualidade de vida indescritível neste mundo e no mundo vindouro. Então, se as pessoas soubessem que diferencial faz o Gemilut Hassadim na vida dele, nesse mundo e no outro, ele falava, poxa, eu vou transformar minha agenda numa agenda ativa de Gemilut Hassadim. Eu não vou fazer outra coisa senão Gemilut Hassadim. E vamos ver então do que eu estou falando. Primeiro exemplo que o mestre dá é empréstimo. Empréstimo. Dinheiro emprestarás a meu povo, ao pobre que está contigo, e não serás duro com ele como credor, e não porás juros sobre ele. Shemot, capítulo 22, versículo 24. Primeira coisa, empréstimo. O povo judeu precisa saber que uma das expectativas que Deus exige de você, é que você tenha disponibilidade a emprestar quando o outro precisa. Não é dar-se da cá, é emprestar. A pessoa chega lá e fala, estou com um condomínio atrasado. E isso aqui vai virar uma bola de... Quanto é o condomínio? R$ 2.600. Eu vou ver se eu posso pagar, eu vou te ajudar, vou te emprestar a metade. Vê se arruma outra pessoa para te emprestar a outra metade. Aí ele arruma outra pessoa, os dois emprestaram para ele 1.300, somou 2.600, ele tirou o condomínio que estava... Essas duas pessoas que emprestaram 1.300 fizeram mitzvah de Gemilut Hassadim. Gemilut Hassadim. Ele emprestou o dinheiro, conforme a Torá falou. Empresta o dinheiro. Empresta o seu dinheiro. Olha só o que ele fala. Preste bem atenção. Empresta o dinheiro ao meu povo, ao pobre. E aí ele pergunta, por que ao meu povo e ao pobre? Porque você tem que emprestar ao teu povo, não importa se ele é classe média, se ele é funcionário, se ele é desempregado, se ele... Eu não sei a necessidade dele, ele te pediu um empréstimo, você pode dar, porque você está fazendo mitzvah, Gemilut Hassadim. Se ele é rico, pobre, se ele é empregado, se ele está desempregado. Ah, eu coloquei ao pobre, por que a Torá... Se escreve meu povo, o pobre já está incluso. Para que escreveu ao meu povo, ao pobre? Esse tipo de raciocínio que eu acabo de fazer com vocês é o raciocínio da exegese. O Rashi, quem estudou Rashi comigo, ele faz isso o tempo todo nos seus comentários da Torá. Está escrito, emprestarás a meu povo todo, ao pobre. Para quê? Para que citou o pobre? Se é meu povo, claro que é para o pobre. Para dizer que o pobre, se você tem oportunidade, bateu na tua porta o pobre e outro, o pobre tem prioridade. Só isso. Mas que a mitzvah do empréstimo é com todo o povo, independente da sua situação socioeconômica, mitzvah é igual. Diz ele, a mitzvah de emprestar é superior à mitzvah de tzedakah. É mais importante o empréstimo que a tzedakah. Por quê? Pois quando emprestamos, o necessitado não fica com vergonha de receber. Além disso, o empréstimo pode evitar quedas maiores. A mitzvah inclui ricos e pobres, mas os necessitados ganham na prioridade. Então é claro, se a pessoa está precisando lá, está com o IPTU vencido, está tudo acumulado, teve lá uma sindicância lá no condomínio, etc. Eu vou lá e ajudo. Quantos IPTU você tem? 6. Quanto que se soma? Eu vou te emprestar esse dinheiro. Quita logo esse IPTU. Eis mitzvah.
Mas se eu falasse para ele qual o valor que você tem de IPTU acumulado, ele falaria para mim 4.200. Ah, então vai lá na sinagoga, vê na caixinha de Sedaká, se tem, se não tem, vai na outra sinagoga, vê na caixinha de Sedaká. Como é que ele fica? Envergonhado, constrangido. Mas se você fala, não, eu vou te dar um empréstimo. Aí ele fala, não, tá bom, eu vou tentar. Como é que são as condições do empréstimo? Não tem juros. Já começa. Não é para ganhar dinheiro com isso. Ninguém aqui é banco. A gente é judeu que está indo atrás das mitzvot da Torá. Vou emprestar para livrar ele de um apuro. É isso. Depois ele me devolve o dinheiro. Acabou. Tem um prazo para esse empréstimo? Como assim? Já vamos falar. O empréstimo quanto tempo você... Já vamos falar. Ainda sobre empréstimo, a mitzvah do empréstimo é maior quando realizada com dinheiro, mas pode ser feita com utensílios, móveis, imóveis. Por exemplo, a pessoa foi despejado do apartamento porque não pagou. Agora ele está na rua com a família. Eu estou sabendo, eu vou lá, falo, olha, eu tenho um apartamento que eu não uso. Vai lá, eu te empresto. Esse empréstimo é Gemilut Hassadim. É Gemilut Hassadim. Ponto. Assim como vocês estão ouvindo. Por exemplo, ele tem uma reunião, e essa reunião de trabalho, ele chega para mim e fala, tem uma reunião, tal, você pode me ajudar? O que você precisa? Você pode me emprestar teu carro? Emprestar meu carro? Por que você precisa ir de carro para a reunião? Sei lá, ele me explica. Tem que entrar no condomínio. Hipotético. Vai dar o dinheiro, não empresta. Eu empresto. Se ele emprestar o carro, ele está fazendo a mitzvah de Gemilut Hassadim. Pega um Uber com o meu cartão. Pronto, eu vou pedir um Uber para você. Não precisa do meu carro, não se preocupa. É por minha conta. Eu te empresto. Pois se você for aceito no emprego, tal, depois você me paga. Estou te emprestando o valor da corrida lá, etc. O valor da Sedaká, para aquele que dá, não pode ultrapassar 20% do seu faturamento. Mas, empréstimo é relativo. Por quê? Como vai e volta, a Torá não estipulou. Mas para quem a Torá vai estipular quanto você tem que emprestar? Quanto você pode, quanto você tem de disponibilidade. Porque é igual vai e volta. Né? Então, Sedaká não. Sedaká vai e não volta. Então a Torá estipulou. Não pode passar de 20%. Empréstimo vai e volta. Então, não tem valor de limite. Prazo. De acordo com as condições do credor e a necessidade da pessoa. Não tem prazo. Vai se falar na hora. Chegar assim, você vai me pagar em 1 ano, tá bom? Para prestação de 12 vezes. Pode ser? Tá bom? Tá bom para você? Tá bom para mim? Aqui eu suporto. Te ajuda? Ajuda. Então, vem pegar lá o valor que você precisa. O prazo é acordado entre o credor e o devedor. E se a pessoa não consegue pagar? Espera aí, vou chegar. Empréstimo precisa ter garantia. Não é empréstimo inocente. A pessoa chega aqui, você me empresta aí. Quanto você precisa? 18 mil reais. Ah, tá bom. Que tá bom, não é assim. Como assim, 18 mil reais, vou emprestar, tá bom? Tá bom? Qual a garantia que você me dá? É lei, é norma. Empréstimo com garantia, não empréstimo inocente. Mas não tem garantia, sei lá, empréstimo com testemunha. Eu pego 2 pessoas, escuta, essa pessoa vem aqui me pedir 18 mil reais.
Eu consegui os 8 mil reais que ele precisa, parece que é uma coisa muito importante, um tratamento médico e tal. Me disse, muito hassadim. Mas eu pego 2 testemunhas, queria que vocês viessem aqui, testemunhar que emprestei. Amanhã, emprestou, mentira, não é. Então, tem testemunha. A gente, infelizmente, aprendeu que a gente tem que ser com justiça. A benevolência tem norma. Não é o coração que manda, é a Torá que orienta. Então, a gente tem que fazer as mitzvot com normas. Às vezes, no embalo da emoção, a gente acaba fazendo errado a benevolência. E aí, parece que a gente dá um tiro contra nós mesmos. Então, toma cuidado. Tem que emprestar? Tem, é uma obrigação emprestar dinheiro. Mas emprestar de que forma? Então, com garantia. Você me dá uma garantia. 18 mil reais custa mais ou menos. Tá? Então, eu vou pegar a tua moto. A tua moto vai ficar aqui comigo de garantia. Se você me devolve 18 mil, você pega a tua moto de volta. Vou chegar. Ou documento assinado. Ou deu um contrato, né? Tem um contrato bonitinho, o nome dele. As sinagogas hoje em dia, tem algumas sinagogas, não todas, tem uma Gmar, o que é Gmar? Vocês vão ouvir isso. Gmar, que é um fundo de empréstimo, fundo de Gimilut Hassadim. E aí, a pessoa está encrencada. Ou chega uma pessoa e fala, olha, eu quero comprar uma casa. No lugar de pegar financiamento do banco, sinagoga, você pode me ajudar a comprar uma casa? Silvio Santos. Aí eu falo, olha, eu vou te falar, não sei, que valor você precisa? 450 mil. Não, sinagoga não tem 450 mil, mas nós podemos ajudar. Vou fazer uma coisa. Me dá 3 dias, deixa eu ver quanto a gente pode ajudar. Isso vai resolver o teu problema? Aí vai. Não, voltou? 100 mil. 100 mil? E aqui juros, 0 juros, a Torá não permite. Mas você vai fazer pagamento 100 mil, você vai me pagar em 2 anos, 24 prestações, você aguenta? Tá bom para você? Olha, você vai assinar aqui o documento, você vai vai ter 2 testemunhas, eu quero um fiador, eu quero isso, vamos assinar um documento, tá? Muito bem, tem sinagogas que fazem isso funciona, e a pessoa só se compromete depois de devolver o dinheiro, para que esse fundo possa ajudar a outras pessoas que estão com fome, né? A fome não vem só em uma pessoa, vem em outros. Então, se os fundos existem, é porque são bem administrados. E as pessoas que precisaram usar o fundo foram também educados e devolveram depois para o fundo. E o fundo, então, vai girando e vai podendo emprestar para outras pessoas. Então, existem normas. Ter garantia, ter testemunha, ter documento assinado, etc. Existe, por acaso, alguém que não conseguiu pagar, o fiador não paga, existe, por exemplo, sei lá, que entra no processo, o juiz, que entra em sódio, depois... Queria saber a curiosidade. Claro, eu quero saber, eu cumpri com a coisa. Uma vez, eu não sei, eu não trabalho com isso, né? Eu já encaminhei algumas pessoas e já fui fiador. E aí, de todos que eu fui fiador, só uma vez, e não fui poucas vezes, só uma vez aconteceu que a pessoa não devolveu. Aí, o fundo veio atrás de mim. E eu, com muita tranquilidade, compareci lá, fui conversar com as pessoas. É mesmo, eu não sabia. Bom, enfim, a pessoa sumiu. Foi para Israel se mandou. Sumiu. Então, aí eu fiquei lá na frente do fundo. Então eu tinha que pagar. Então,
pessoal ficou me olhando com pena, né? Pô, Razito, Rabino, tá, sem medo, né? Não. Ué? Não, apareceram 2, 3 pessoas lá, falaram, não, Rabino, a gente vai botar esse valor agora, fica tranquilo. E 2, 3 pessoas caridosas devolveram o dinheiro para o fundo para me poupar daquilo que tinha sido uma pessoa que pegou e não pagou. Ele não cumpriu, não só que não pagou, fugiu. Porque às vezes a pessoa não consegue honrar, ele vai lá, as pessoas fazem uma nova condição, facilita até ele poder devolver. Mas a pessoa foge, é complicado. Mas foi resolvido, então deve acontecer isso. Se aconteceu uma vez, de tantos casos. Não, deve acontecer. Deve, infelizmente. Eu acho que como qualquer empréstimo, a única coisa que a diferença é que não tem juros. Não tem juros e é igual a qualquer outro empréstimo. Com uma ressalva. Esse empréstimo é mitzvah. Sim. Ele tem o espírito da mitzvah. Eu citei a fonte. Com dinheiro emprestarás ao meu povo. Você não tem como. Eu falar, não tenho. Mas a Torá falou, é o que o Rabino está falando. O mestre está dizendo, mas o que Deus exige de você é isso, que você empreste. Como assim não vou emprestar? Mas como você não vai emprestar? Eu não tenho. Bom, se você não tem de verdade, Deus sabe se você não tem de verdade. Mas se você tem, então procura os caminhos da norma. Faz documento, procura testemunha, faz direitinho. Ninguém pediu para emprestar de forma inocente, né? De forma, como chama? Ingênua. Curiosidade só, desculpa de novo, senhor. Mas... Eu só estou no primeiro exemplo do mestre, hein? Supondo não exista fiador, mas existe contrato. Supondo, curiosidade agora. E a pessoa ou some ou não paga, vamos dizer, não paga. Sei lá, o Guemar, alguma coisa, eles podem acionar esse contrato ou não? Porque não pode cobrar junto. Como é que funciona isso? Quem vai... Não, mas... Se o cara fugiu... Não fugiu, ele não consegue pagar. Vai chamar ele, vão verificar o que está acontecendo. Como é que aciona? Isso que eu queria saber, porque tem um contrato. Não, o contrato está lá, ele não cumpriu. Mas não se aciona assim juridicamente? Não, nunca. Curiosidade. Nunca. Nós tentaremos sempre resolver todos os problemas dentro da comunidade, com rabinos, com tribunais rabínicos, dentro da possibilidade. Quando extrapola, a minha experiência mostrou que quando nós estamos falando de valores, por exemplo, de, 100 milhões. Pois é, não, eu dei um número. 100 milhões. Nem dão oportunidade para os rabinos. Já todo mundo vai direto para a justiça, advogado, tal. Então, quer dizer, quando os rabinos chegam, já está tudo, já foi. Então, eu acho que isso aí também, essa ida precoce à justiça, isso se deve pelo desconhecimento do que a Torá pede, né? Por outro lado, nós rabinos, talvez também não estamos capacitados a lidar com um montante de 100 milhões. E aí, com humildade, a gente precisa também fazer um tribunal híbrido, trazer pessoas que entendem. Então, isso são ajustes que eu acho que precisa ser feito. Mas o que a expectativa da Torá é que não podemos ir correndo para a justiça comum, não pode. Isso aí é o capítulo do judaísmo. A gente não pode ir para lá. A mesma forma que foi empréstimo dentro, tem que se resolver dentro. Tem que resolver esse assunto.
tem que resolver esse assunto. Não dá, então o Bedin, os rabinos pegam um papel, fala: autorizo o litígio que está na minha frente a resolver o problema na justiça reconhecida do país em que vivemos. Assinado, aí os rabinos assinam, PT saudação, Shalom Aleichem e Alamakum. O que eu vou falar para ele? Não dá para resolver, não dá para resolver, mas... PT saudação não. Agora eu vou falar PSDB, saudação. Dá na mesma. Que diferença faz? É engraçado isso, né? Eu cresci no Brasil achando que o PSDB é diferente do PT. Aí depois você vai ver, é mais ou menos... É um vermelho mais forte e um vermelho mais fraco. Tonalidade. Tem grandes personagens no PT, grandes personagens no PSDB. Não quero generalizar, né? Mas, no fundo, as diferenças são pequenas. Pagamento de salário é o segundo ponto. Vocês estão percebendo que o rabino está dando exemplos que a gente não estava imaginando. Gemilut Hassadim, primeiro, empréstimo. Segundo, pagar em dia. É Hesed isso. Não, é obrigação. Mas é Hesed. Por quê? Porque quando você paga em dia, você ajuda a pessoa a cuidar direito da família e da responsabilidade dele. Agora, se você atrasa o salário, Então, pagar em dia, não ficará a paga de um diarista até pela manhã. Imagina, o diarista veio na minha casa, trabalhou, foi embora. Patrão, o dinheiro, amanhã eu dou. Haram. Pecado. Segurar o dinheiro dele por quantas? 10 horas. Mas abaiar. Qual o problema? 10 horas. Ele não pode esperar 10 horas? Não. A Torá exige de você que você vá pelo caminho do Todo-Poderoso. Tem que pagar conforme combinado no dia. Ele é diarista? Acabou o dia, 5h30, 6, 7, qual é o horário? Dá para ele o valor dele. Ponto. No seu dia pagará sua diária, para que não chame contra ti ao Eterno e traga em ti pecado. A pessoa que tem um dinheiro a receber e não recebe conforme combinado e reza para Deus, ai, eu não queria ser o credor lá, o devedor lá, eu não queria ser o patrão. Você dever dinheiro? Quando Deus ouvir daquele injustiçado a reza dele, o céu fica... Quem é o fulano que faz isso? Essa é a expectativa que Deus tem de nós. Pagarmos em dia. E aí não interessa se ele é horista, se ele é diarista, se ele é mensalista, se ele é obreiro, não importa. Tá, aqui está. Manda o figurino. Tudo bem. Ele pode aguentar, não precisa pagar não. Deixa. Primeira reza que ele vier na Cravinho 61 e fechar os olhos e falar: Deus, o fulano não me paga. O que eu fiz para ele? Deus fala: quem é o fulano? Repete de novo essa reza. E ele repete. Coitado, ele está agoniado. Aí Deus falou: deixa que eu cuido dele. Eu não queria. Se eu pudesse, eu repetiria essa aula mais vezes em outros lugares. É terrível isso. Mas as pessoas desconhecem o estudo, não conhecem o conteúdo judaico. Não conhecem. Mensalista paga por mês, não é isso? Isso, mensalista, está aqui, ó. O obreiro. Combinei que eu vou fazer a obra
aqui. Tá bom, então eu vou te pagar quando você acabar. Eu quero um sinal, 20%, 80%. Então, tá aqui 20%, 80%. Ele acabou? Tá aqui. Ele acabou e eu falo, quando acabar Hanukkah, te dou. Não, mas a gente combinou quando acabar o piso, não quando acabar Hanukkah. Ah, é isso aí que tem. Ah, isso aí que tem. Aí ele vem aqui na cravinha. Deus, eu vim aqui, fiz o piso da sinagoga. Eles não me pagam. Falei com o fulano cicano, espero que não seja comigo. Eu vou cicano. Ele não paga, ele não tem palavra. Como assim? Eu tenho um filho, eu preciso comprar leite, eu preciso isso. O que ele está fazendo comigo? Eu não queria estar na pele dele. Mas, olha o que está dizendo. Para que não chame contra ti ao Eterno e traga em ti pecado. Olha a fala disso. Ele vai reverberar isso. Eu me lembro, graças a Deus, eu dirigi uma escola há 22 anos. Todas as fichas eram flertadas para que em nenhum momento o salário dos professores estivessem atrasados. Nunca vi, durante a minha gestão lá, salário de professor atrasado. Mas quando eu ouvia de outras instituições que havia isso, eu ficava nervoso, porque eu tinha medo que isso poderia virar um mau exemplo para as outras instituições. Isso é um mau exemplo. Aí quando vem um mau exemplo, você tem que atacar. Você não pode fazer um professor pagar, ele está lá trabalhando e chega no fim do mês e ele não ganha, não recebe. Ele é professor de faculdade, professor do que for. É um absurdo. E aí, carga negativa em cima de nós. Outro exemplo de Gemilut Hassadim é receber visitas em casa. E disse Rabi Yohanan, maior é a mitzvah de receber visita em casa de que ser um dos primeiros a chegar à sinagoga. Olha, bonito isso, né? Vocês sabem que tem um valor muito grande chegar os primeiros na sinagoga. É um valor extraordinário. Mitzvah, todo mundo aqui tem de chegar na sinagoga. Porque daqui a pouco vamos, né? Porque na sinagoga ninguém é visitante, entendeu? Sinagoga todo mundo é proprietário. Ele entra aqui, a sinagoga é de cada judeu, quando entra na sinagoga Mas chegar entre os 10 primeiros, uau! Deus precisa de 10 almas caridosas que cheguem para poder fazer Kadish, para tirar a Torá. Então ele quer saber quem foram os 10 primeiros que proporcionaram o motor ser ligado. Aí ele vê o primeiro, aí ele vê o segundo, terceiro, quarto. Aí quando está 9, aí ele olha esses 9, vamos ver quem é o felizado, vai ser o 10º, né? Pois é, você imagina deixar Deus batendo a campainha, aí está lá, bate a campainha, você está dentro de casa, fala, não vou abrir não, abrir a porta agora. Então chegar 10 pessoas, os primeiros 10 da sinagoga, é uma mitzvah muito grande. Mas eu queria dizer que abrir a porta da sua casa para uma visita é maior do que chegar primeiro na sinagoga. Isso é Gemilut Hassadim. Você só abriu a porta. Abrir a porta para conversar, a pessoa queria falar, você abre a porta e vamos bater papo. Vamos lá resolver isso aí. Ou vamos comemorar uma coisa. Vamos, senta aí, fica aí, tal. Toma um café. Eu fui para um lugar, claro que eu não vou falar onde, eu fui para um lugar, ajudar em dar aulas, tal, 3 dias. Aí vi uma pessoa, Rabino, adorei lá a tua aula, muito bom, tal. Por favor, vamos marcar um café na minha casa, tal. Tá bom, então. Dia seguinte vi ele, estou adorando, vou marcar um café na casa, tal. Ao terceiro dia, tal, vamos marcar o café na minha casa, tal, isso aqui, tal.
Aí eu virei e falei para ele, tá bom, então só se for na próxima vez, porque eu já estou voltando. Faltou a ele a compreensão do que é receber uma visita. Se ele falou para mim que quer me receber, não. Era melhor ele me receber do que ser os 10 primeiros da sinagoga. Ele tirou da boca. Eu não pedi para ele me receber. Mas ele abriu. Se ele abriu, bacachá. Né? Abraham, ele é considerado o homem do Hesed, da benevolência. Se tem alguém que pode nos inspirar a fazer benevolência, Abraão. Por acaso, nessa benevolência de receber visita em casa, Abraão é campeão. Diz que ele tinha uma tenda, não tinha nem parede, para poder ver as pessoas que passavam de cada... E manda vir, manda entrar. Manda entrar. Impressionante. Aliás, Abraão, naquele episódio dos 3 anjos que eram pessoas disfarçadas, olha só como ele recebe a visita. Ele sai correndo, ele implora, vem, eu só não quero dar trabalho, né? O visitante educado, né? O visitante educado, não, imagina, não quero dar trabalho. Não, fica tranquilo, só um copinho d'água gelado, tá calor aqui fora, e uma rosquinha, um pitifu. Então você vai dar uma água gelada para ele, um pitifu, de repente ele vira saralê, saralê, tira macarrão, vamos fazer aquele macarrão com aquele molho e tal, né? E pede, chama o filho, tá vendo que tem visita lá fora? Vai lá e tira aquela carne para ele botar lá no forno, aquele que eu adoro, pai, ai que bom, ainda bem que vem visita, eu vou comer bife. Assim que tem que ser. A casa inteira envolvida. E aí, esse é o Abraão. Falou que era água pitifu, de repente, tá lá um banquete. Aí o cara, fica aí que meu filho queria comer o bife, não é, filho? Já estava na hora, né? Que bom, tal. E o macarrão? Não, macarrão, minha esposa adora macarrão. E aí eles vão ficando à vontade, e é assim que se faz. Então o episódio de Abraão fica na nossa cabeça. Fale menos e faça mais. Até que nem o outro que passou, dizendo que ia me convidar para o café, eu já estava no aeroporto, já voltando, e ele, fala sério, você está indo embora, pô. Não. Falou muito e fez quase nada, né? Para receber visita é falar menos e fazer mais. Vocês sabem que receber visita e a presença divina, lá no episódio de Abraham, Gedolat Achnasat Orchim Kabbalat Penei Shekhinah, diz o Rashi lá diz que Abraham estava com Deus. Quando viu as visitas, falou, Deus, dá licença, foi pegar as visitas. E Deus falou, é isso mesmo que a Torá pede, me deixe para atender o outro. Olha... Só esse mestre que vem aqui dar uma sacudida nessa noite, fala, está tudo errado. Mas tem Arvit, a reza de Arvit, 7. Apareceu uma pessoa na minha casa. Aí eu viro e falo para ele, que hora você apareceu? 6h45. Esse horário não posso te atender, porque eu estou indo para a reza, 19 horas é Arvit. Amanhã você vem. Se eu fizer isso, pequei, dei um tapa em Deus. Mas eu estou indo para a sinagoga, você me enxugar. Não enxugar. Se eu estou com Deus, eu não, Abraham, ele deixa Deus para atender 3, o cara está na tua casa e você fala para ele tchau e vai para Deus, Deus falou, mas não te pedi isso. Você leu a Torá, você estudou as normas, não estudou as normas, está vendo? Você faz na emoção, você não está entendendo nada do judaísmo. Você não está entendendo nada do judaísmo. Você bateu na tua porta, abre. Perdeu a reza
perdeu a reza, você ganhou uma mitzvah que é melhor do que Kabbalat Penei Shekhinah. Melhor. Isso é Gemilut Chassadim. Isso é Gemilut Chassadim, sim. Dúvida. Estou rezando em casa, toca a campainha. Interrompo a reza para atender. Só tem você? Tenho. Que drama. E eu sei que é empregado. Você sabe que eu tenho uma coisa melhor que Hã? tenho histórias melhores que as suas. Eu tive que uma vez minha filha me chamava sempre as crianças. Eu não podia mais entrar no meu quarto porque eu era tão boazinha. E as crianças ocuparam meu quarto. Quando fiquei sozinha, quer dizer, sem marido. Aí eu fiz um cartaz. Eu disse assim, esse quarto me pertence, ninguém queria sair das amigas da minha filha, todo mundo queria meu quarto. Eu tenho outros quartos. Não, eles queriam meu quarto. Aí eu fiz um cartaz assim, esse quarto me pertence, eu fiz pecado não. Ninguém queria, nem com cartaz eles saíram do meu quarto, eu acho que era uma É, movimento sem teto. Esse é o MST. sem terra, é como livro. É, movimento sem Esse é meu quarto. É, movimento sem teto. Eu botei, eu era professora. A gente vive num país democrático, pode? Olha, levei dias para isso aí. Bom, mas no caso, interrompe a Midá, abre e volta. Eu falo a verdade. Teve um caso, uma vez, eu estava no meio da vida. E aí, Terminou a ligar, aí eu fui lá. tá bom. Tá bom. Vem de mim, peixe. Visitar doentes. Outro exemplo de Gemilut Chassadim. Nossos sábios recomendam cuidar bem dessa mitzvah. Isso porque está escrito: atrás do Eterno nosso Deus andareis e ele temereis. Será possível? A intenção do Talmud é praticar ações pautadas no atributos divinos. Ou seja, episódios com Abraão, Deus e os anjos. De novo, aquelas 3 pessoas que vieram na tenda de Abraão, que a Torá faz questão de elucidar para nós, mostra como Abraão recebe visita e como Deus visita os doentes e manda anjos visitá-lo. E a gente sabe que Abraão fez circuncisão numa idade avançada e ele estava numa situação muito debilitada. E aí foram lá falar com ele, visitá-lo, e aí dali nós aprendemos como é importante visitar o doente. É recomendado os parentes e amigos próximos visitarem imediatamente. A pessoa foi internada no hospital tal, não tem que esperar nada. Os mais distantes devem esperar 3 dias. Esperar 3 dias, ver como é que está o negócio e tal. Aí depois nós vamos visitar. É possível fazer essa visita por telefone hoje em dia. Então se a pessoa... mas que ligue! Quem pode... Mas que ligue! Facilitou. Mas que ligue! Visitar é o the best, mas pelo menos telefonar para a pessoa, você está bem e tal, o que você ouve, pá. Quando a gente tem a informação, às vezes a gente não tem informação. Outra mitzvah de Gemilut Chassadim, sepultamento e consolo dos enlutados. Mitzvah da Torá: não pernoiterás o seu cadáver, porém certamente o enterrarás ao mesmo dia. Então temos que correr, o enterro precisa ser rápido. Hesed Shelemet, isso aqui foi considerado o verdadeira benevolência. Por quê? Porque não há reciprocidade. Quando você faz bem a alguém, tem uma retribuição, a pessoa que recebe esse bem, ele te devolverá de alguma forma. Se for empréstimo, devolve mesmo o dinheiro. Mas se for outra coisa qualquer, ele te devolve. Ele te devolve pelo reconhecimento, pelo respeito, pela reverência. Existe uma devolução. Mas quando pessoas se envolvem com esse tipo de mitzvah,
aquele que está lá não devolve, porque não está mais aqui. Então tudo que fazemos lá é chamado Hesed Shel Emet. Por que Emet? Porque é de verdade, não tem nada para retribuir a ele. Então, isso, além do enterro, da Kevurá, a Levaiá, o cortejo, seguir o cortejo, discurso, falar em homenagem, Esped, falar em homenagem ao falecido, visitar as pessoas que estão de luto, a família enlutada, consolar eles. É. Quando falece alguém na cidade, diz o Talmud, todos os habitantes estão proibidos de trabalhar, porque todos precisam resolver a questão de quê? De preparar um lugar e enterrar a pessoa. Não pode, eu estou ocupado, e o cadáver fica numa sala esperando ver o que vai acontecer. Não pode. Para tudo. Quando tem Hebra Kadisha, que a gente já sabe que a Hebra Kadisha vai se ocupar, então a proibição acima fica cancelada até a hora do enterro. Quando chega a hora do enterro, para tudo. Inclusive escolas, yeshivá, tudo, para. Porque é mitzvah, que Gemilut Hassadim, sai todo mundo no cortejo. Claro que hoje a cidade cresceu, a comunidade judaica cresceu, e as pessoas não conhecem uns aos outros. Uma coisa já está bem organizada em São Paulo. Existe Hebra Kadisha. Se existe Hebra Kadisha, meio caminho andado. Né? Meio caminho andado. Mas, quando eu, qualquer um de nós, sabemos que existe uma mitzvah desse tipo, e você conhece a pessoa, aí é preciso se esforçar para estar em um desses momentos. Ou no cortejo, ou fazer uma homenagem, ou visitar depois a pessoa, consolar eles, etc. A gente vê Avraham e Sara, como Avraham se empenhou, não faz muito tempo, lembra essa parashá, Haye Sará, como Avraham se empenhou para achar um lugar para sepultar a Sara, como ele se envolveu com o Esped, as homenagens, as falas, discurso fúnebre. Avraham realmente deu um exemplo, de novo, de Gemilut Hassadim. Você vê que Avraham é o exemplo de praticamente todos os exemplos que eu citei aqui. E por último, vamos acabar em festa, alegrar o noivo e a noiva. Alegrar o noivo e a noiva é Gemilut Hassadim. E pessoas vão ao casamento, são convidados, a primeira coisa que eles fazem é... Segundo é comer. Mas comer no casamento não é mitzvah. A mitzvah é alegrar o noivo e a noiva. A primeira coisa é cumprimentar a família, ainda não fez a mitzvah de alegrar. Cumprimentar é educado, mas não é a mitzvah. Aí depois ele vai ver como é a roupa. Ele vai ver quem é a decoração, quem foi a decoração. Vai ver como é que eles estão vestidos, não estão vestidos. Tudo isso não é mitzvah. Até agora é uma agenda social que é desprovida de qualquer mitzvah. Onde começa a mitzvah? Quando ou dá o presente ao noivo, que ele vai gostar, você vai alegrar ele. Ou você vai dançar com o noivo, você vai dançar com a noiva. É aí que está a mitzvah. Então, o que a gente vai ver agora? Aqui está essas pessoas estão em volta dançando. Esses estão fazendo a mitzvah. Todo esse pessoal. Se você perguntar para os noivos, que legal, meu casamento, porque todo mundo ficou dançando, tarará, meus amigos, minhas amigas, tarará. Mas a comida é para todo mundo, tá bom, faz parte. Mas cadê a mitzvah nisso? Isso aí é uma agenda social, não é a mitzvah. A mitzvah é alegrar o noivo e a noiva. E a festa tem que ser de acordo com as leis,
porque você traz Deus para abençoar os noivos. A participação de cada convidado, sabendo da presença divina. Deus está lá. Você faz brachot, faz a chupá, você fala, Deus está abençoando o noivo e a noiva. Então, tudo precisa ser muito bem pensado. A mitzvah é maior com noivos menos privilegiados economicamente. Por exemplo, se eu tenho 2 casamentos, um do Rockefeller e outro de uma pessoa simples, se eu posso ir nos 2, eu começo pela pessoa simples. Se eu tenho que escolher um dos 2, vou na pessoa simples. Utopia. É isso que diz a lei. A norma é essa. Se esforce para ir nos 2, mas dê preferência ao pobre. O pobre, coitado, quantas pessoas irão no casamento dele? Quando uma pessoa importante estudou, e ele vai lá e fala, eu vou naquele casamento, daquela pessoa simples. A presença dele já alegra o noivo. Ele nem precisa dançar mais. Ele aparece lá. Imagina se o Rothschild vai lá num casamento, num Bom Retiro, lá naquela sinagoga, né? Família simples, tá lá um jovem com uma jovem casando, aí aparece o Rothschild. Vai ser legal. O noivo vai ficar super feliz. Os pais vão lá. Obrigado que o senhor veio. Olha, por favor, entregue esse envelope ao noivo. Tá. O envelope vai assim, ó. Isso, um homem que vai fazer uma diferença, ele entendeu a mitzvah de Gemilut Hassadim. Casou o Buffer lá, o filho dele, o Buffer, né? Alan. Aí a neta dele vai casar. Aí o Rothschild fala, depois eu passo lá, cara. Mais um, menos um, não faz diferença. Mas nesse casamento, se eu for, vai ser diferente. Isso se chama uma pessoa que estudou a lei e fez Gemilut Hassadim. Nem importa, porque o envelope que ele dá também é mitzvah. Mas a presença dele é um strike de mitzvah. Isso é mitzvah forte. Todo aquele que alega os noivos constrói o Bet HaMikdash e Jerusalém. Imagina, o Bet HaMikdash está destruído, mas se eu vou alegrar o noivo e a noiva, eu fiz uma pedrinha do Bet HaMikdash, uma pedrinha de Jerusalém. E por que Jerusalém e o Bet HaMikdash já não está reconstruído? Porque talvez a gente está indo para o casamento para comer. Se a gente for para comer, a gente não está construindo. Mas se a gente for para fazer a mitzvah como manda, aí o nosso mestre está dizendo, isso é Gemilut Hassadim. Aí tá bom. Tinha que ter uma disputa para dançar com o noivo e com a noiva. Isso é importante, hein? Essa mitzvah pode se fazer com a presença, gufo, e pode ser ajuda financeira também, mamonó. Essa mitzvah de Lesameach Hatam Vekalah, de alegrar o noivo e a noiva, a presença já é uma alegria se eu dançar. Se eu for comer, é prejuízo. Ué, mas se todo mundo vai, é para comer também. Não está proibido. Não está proibido comer. Então vou fazer dieta, então. Não está proibido. Eu sei que não é isso, mas todo mundo vai para comer, gente. Eu duvido que as pessoas vão. Mas não está proibido. Mas não é essa a mitzvah. Não é essa a mitzvah. Todo mundo pode comer. De acordo com a lei judaica, o dinheiro de Sedaká deve ser priorizado no casamento de meninas pobres e viúvas. Se eu tenho
Se eu tenho um caixa, eu tenho dinheiro da sinagoga. Rabino, pega esse dinheiro, distribua para quem você acha que tem que dar. Eu, pela lei, a primeira coisa é ajudar pessoas menos favorecidas a casar, e se tem alguma viúva, ou se também tem órfã, uma pessoa que precisa casar e não tem pai e mãe, a prioridade do dinheiro é para essas pessoas. Yatom, Almaná e pessoas que precisam casar. Prioridade. Então, uma pessoa que é tesoureiro da Hebra Kadisha, tesoureiro das sinagogas, eles têm que ter em mente que o dinheiro que está disponível para Gemilut Hassadim deve ser priorizado para casar jovens que não têm condições econômicas, ou órfãos, que não tem pai e mãe para ajudar, não estão ali presentes, ou a viúva também, a viúva... Sem condições. Hã? Uma viúva pobre, sem condições. Sim, uma viúva que está lá, ela não tem como... Então, a sinagoga, ou a comunidade, as instituições têm que tomar cuidado no estudo desse tema para as normas serem praticadas. Então, por isso que ele falou, por que a benevolência está tão enfraquecida nos dias de hoje? Porque as pessoas não estudam e não sabem como fazer direito. Tem que fazer de forma correta, aplicar os recursos em prioridades, fazer a mitzvah às vezes com dinheiro nos endereços certos, fazer com presença, tudo que eu falei aqui, salário em dia, salário em dia, empréstimo, receber visitar doentes, acompanhar sepultamentos e consolos às pessoas que estão de luto. Tudo isso faz parte da mitzvah de benevolência. E isso é o que Deus espera de nós. Ve'alarta bidrachav. Ve'alarta bidrachav. Você vai aí no caminho de Deus. Quais são os caminhos de Deus? Pincelei todos o que o mestre trouxe em seu livro, Ahavat Chesed. Tem mais coisas, claro que tem. Tem mais detalhamento das normas. Tem mais, muito mais. Mas pelo menos na noite de hoje, ser gentil com o outro é uma exigência de Deus para com cada um de nós. Então, a partir de agora, todo mundo tem que ter na sua bússola, né? No seu Waze, né? No seu Waze, essas mitzvot que tiverem na sua frente, você recebe um e-mail, você recebe um WhatsApp com alguma dessas mitzvot. Tente fazer essas mitzvot da melhor forma possível. Até aqui, cumpri, Baruch Hashem, com a síntese do tema do livro Ahavat Chesed, e agradeço imensamente a atenção de vocês.